O Brasil investe bilhões em instituições de controle, mas ocupa a pior posição de sua história no ranking global de percepção da corrupção. Neste vídeo, vamos revelar como a corrupção no Brasil não apenas sobreviveu à Lava Jato, ela se transformou num sistema mais sofisticado, protegido e legalizado. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Atrás de Etiópia, Índia e até da Ucrânia em guerra, o Brasil atingiu sua pior posição no ranking global de percepção da corrupção. Você vai entender por que os escândalos continuam surgindo, quem realmente se beneficia dessa engrenagem e qual é o maior dilema ético da democracia brasileira hoje. O Brasil investiu em estruturas de controle, acabou com a Lava Jato e jurou estar virando a página. Mas por que os escândalos continuam surgindo em todas as esferas do poder? E o que acontece quando a corrupção deixa de se esconder e passa a operar como parte do sistema? A corrupção não sumiu, ela se adaptou. O orçamento secreto movimentou mais de 50 bilhões em verbas públicas, sem controle ou transparência, tudo dentro da lei. Durante a pandemia, recursos de saúde e educação foram desviados em dezenas de estados, enquanto o cidadão enfrenta escolas sucateadas e hospitais colapsando. A engrenagem da corrupção continua intacta e cada vez mais sofisticada. Em Alagoas, um consórcio de prefeituras pagou por respiradores, nunca recebeu os equipamentos. O rombo, mais de 4 milhões de reais. Esses casos não são aberrações, são a nova normalidade. Um sistema que aprendeu a corromper sem levantar suspeitas. A corrupção no Brasil não é um desvio, é uma herança. Por quê? Escândalos se repetem há séculos, mesmo com novas leis, governos e promessas de moralização. Para entender a corrupção no presente, é preciso voltar ao início do próprio Estado brasileiro. Desde o período colonial, o poder público foi desenhado como ferramenta de privilégio, não de justiça. Durante o Império, os cargos eram distribuídos entre famílias ligadas à coroa portuguesa. Ser nomeado era mais importante do que ser competente. No século XX, o coronelismo impôs a lógica da troca de favores e do controle político sobre territórios inteiros. A redemocratização manteve o discurso da legalidade, mas o jeitinho e o toma lá da cá foram apenas adaptados às novas regras. Mais de 20 mil cargos podem ser preenchidos por indicação política. Esse número assusta, mas ele tem raízes profundas. Na Constituinte de 1988, o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Um dos artigos mais discutidos foi a da estabilidade no serviço público. A ideia era proteger o Estado contra interesses políticos, mas na prática, milhares de cargos comissionados continuaram sendo loteados como moeda de troca partidária. O Brasil nunca precisou quebrar o sistema. Ele sempre foi feito para funcionar assim. Essa herança não ficou no passado, ela foi refinada, formalizada e transformada em regra de jogo. Porque a corrupção no Brasil não resiste ao tempo, ela evoluiu com ele. Nem tudo que é legal é legítimo. E se a maior parte da corrupção no Brasil não fosse mais escondida, mas incorporada ao funcionamento oficial do Estado, a corrupção brasileira deixou de ser apenas ilícita. Ela foi legalizada em camadas, por dentro das regras, dos códigos e das normas. O caso mais emblemático foi o orçamento secreto, um esquema bilionário que permitiu a deputados e senadores
controlarem verbas públicas sem transparência, critérios técnicos ou fiscalização, tudo via emendas do relator. Um mecanismo criado com a aparência de legalidade. E não é só em Brasília. Licitações são direcionadas a empresas aliadas. Contratos superfaturados sustentam esquemas de propina e cargos públicos continuam sendo loteados em nome de governabilidade. É um sistema paralelo? Não. É o sistema oficial, com carimbo, assinatura e fundo público. Em 2021, um único deputado federal do Centrão foi responsável por indicar mais de 400 milhões em emendas, mais do que todo o orçamento da cidade de Maceió. O destino dessas verbas? Municípios aliados, muitas vezes com obras superfaturadas ou sem execução comprovada. E isso não é ilegal. Está previsto na lei orçamentária. Porque o mais perigoso não é o corrupto que burla a lei, é aquele que a escreve. No Brasil, quem tem poder raramente é punido. E se a certeza da impunidade fosse o principal incentivo à corrupção sistêmica, nos últimos anos, o país viu esquemas bilionários sendo revelados e depois anulados. A Operação Lava Jato, que prometia acabar com a corrupção nas estatais, desmoronou por decisões técnicas que anularam provas e processos. Mais uma condenação da Lava Jato foi anulada. Muitos dos envolvidos voltaram à cena política. Nenhum grande empresário está preso. O sistema de justiça é lento, caro e desigual. Quem tem bons advogados adia sentenças por décadas. Processos prescrevem, penas são reduzidas, recursos se arrastam. Para quem tem poder, o crime compensa, porque o risco é mínimo e o lucro é gigantesco. A Andrade Gutierrez, envolvida nos maiores contratos da Lava Jato, fechou o acordo de leniência em 2016. Pagou multas, mas seguiu contratando com o Estado. Em 2023, foi novamente investigada por cartel em obras públicas. Nada mudou, só o discurso. Quando o sistema não pune, ele autoriza. Enquanto a justiça falha para os grandes, ela pesa nos pequenos. Todos dizem querer o fim da corrupção, mas o sistema age como se precisasse dela para funcionar. E se combater a corrupção não for o objetivo, mas sim manter as aparências, acabar com a corrupção exige reformas profundas, política, eleitoral, judicial e orçamentária. Exige abrir a caixa preta do financiamento de campanhas, da distribuição de cargos, das negociações parlamentares. Mas sempre que essas reformas chegam perto, elas travam. Os próprios beneficiários do sistema são responsáveis por mudá-lo. A corrupção não é apenas um problema, é um método de controle. Ela garante lealdade, fragiliza instituições, desmobiliza a população e mantém o ciclo de escândalo e esquecimento em movimento. Em 2023, uma proposta de regulamentação do lobby no Congresso foi esvaziada até se tornar inócua. O texto original exigia transparência total. O aprovado apenas sugeria boas práticas. A pergunta nunca foi como acabar com a corrupção. A pergunta é: quem vai abrir mão do próprio poder para que isso aconteça? O Brasil não é corrupto por acidente, é corrupto por construção. A cada escândalo que termina sem punição, a cada reforma adiada, a cada privilégio mantido, o sistema envia um recado claro: a corrupção não é o problema, é o modelo de governabilidade. A Lava Jato caiu, os escândalos mudaram de nome, mas a engrenagem continua girando. Enquanto isso, o cidadão paga a conta, com saúde precária, educação falida, transporte de péssima qualidade
é uma democracia cada vez mais cínica. O maior desafio não é identificar os corruptos, é confrontar um sistema que precisa deles para existir. E no fim, a pergunta que fica é: estamos lutando contra a corrupção ou apenas tentando sobreviver dentro dela? Me responda aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nada do que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.